Sejam bem-vindos a mais um episódio do Beleza Negócios. Nossa convidada de hoje é a Lara Valim, maquiadora e depiladora da Casa ND, e está comigo desde o início, do meu início como empresária. E vou aproveitar, antes de apresentar a Lara para vocês, agradecer a Deja Vu Professional por mais um episódio com a gente. Lara, seja bem-vinda ao Beleza Negócios. Tu tem muito a compartilhar aqui como empreendedora, né? Eu acho que a gente pode começar do início mesmo. Como foi a Lara na infância, na adolescência, até que criou essa paixão por maquiagem? Bom, eu nasci dentro de um salão de beleza, né? Minha mãe abriu um salão em casa um ano antes de engravidar de mim. Então, assim, eu era criança que ela tava lá fazendo unha com a mão e com o pé ela balançava o carrinho. Então, eu nasci nesse meio e desde sempre tive muito contato com isso. Então, para mim era muito familiar, né? Eu tinha, como criança e adolescente, um salão de beleza à minha disposição. Então, quando a mãe fechava o salão, eu entrava e me divertia. Tudo. Era o meu momento. Então, deixava uma bagunça, no outro dia ela ficava louca comigo, mas era o meu momento, né? E aí, quando eu fui crescendo, né? Adolescência, daí as minhas amigas, a gente começou a sair pra festa, era sempre isso. Minha mãe chegava sábado, fechava o salão, e eu e minhas amigas, a gente entrava, tomava conta. E aí a gente se arrumava, era cabelo, maquiagem. E aí começou a se criar essa situação de... Eu já estava muito habituada com aquilo, então, das minhas amigas, eu era que já tinha mais tato com maquiagem, com a chapinha, com o babyliss. Então, no início, cada uma se arrumava. Depois eu arrumava todas e me arrumava por último. Sim. E aí foi se criando esse gosto, assim, pela área, né? Mas muito antes disso, pequena, minha mãe já me ensinava muito, até inconscientemente, sobre empreendedorismo, né? Sobre como dar valor também ao dinheiro e como administrar. Eu sempre tive muito essa dualidade em casa, né? Tinha os dois exemplos. Meu pai, CLT, né? Garçom a vida toda. E minha mãe, empreendedora. Então, eu tinha esses dois lados. Eu via muitas diferenças deles. Sempre. E até por um ponto, sempre isso me deixou um pouco confusa, né? Do o que era melhor, né? Na época, a área da beleza não era valorizada, como é hoje. Sim. Era um outro momento, né? Era, assim, um corte de cabelo R$5. Era nessa época, assim. Então, eu sempre também via ela passando muita dificuldade nisso, né? Mas sempre me ensinou como fazer aquilo funcionar, né? Sim. Então, dentro do salão da minha mãe, eu tinha sempre algum negócio quando eu era criança, né? Eu aprendi a fazer chaveiro de miçanga. Tá, então agora tu vai vender teus chaveiros, vai pegar o dinheiro, vai comprar mais miçanga, vai fazer mais chaveiro. Então, eu ficava assim, às vezes, 1 ano, 2, naquele negócio. E eu vendia no salão da minha mãe. Aí, eu aprendi uma coisa nova. Agora eu aprendi a fazer bordado em toalha de ponto cruz. Então, eu ia lá, comprava as toalhas, as linhas, vendia. Fazia encomendas. Tu foi ensinada a empreender. Exatamente, desde pequena, assim, muito, muito pequena. E sempre com muito tato para coisas manuais, assim, sabe? Sempre tive muita destreza, assim, em fazer coisas manuais. Eu fiz muita coisa nesse sentido quando eu era criança, assim. Minha mãe me colocava em oficinas totalmente aleatórias, assim. Tipo, eu lembro de ter uma oficina no meu bairro de pintura em pano de prato. E aí eu sentia... Lá estava a Lara. Senhoras, tá? Eu e as senhoras de 50, 60, 70 anos... E eu pintando panos de prato. Então, eu fazia lá o desenho e pintava meus panos de prato. Fazia desenhos super realistas, tá? Tipo assim, aquelas... Nossa, coisas... Cestas de frutas, assim, pintava. Uma viagem. Nossa, assim. Não sabia disso. Então, sempre tinha muita destreza com pintura, com bordado, com... Tudo que era manual sempre me interessou, assim. Não, tua mãe já queria que tu fosse artista. Ela tava tentando achar o que ia render, entendeu? Tipo, alguma coisa a guria vai fazer. Então, a maquiagem começou num hobby. Foi Exatamente. Realmente uma paixão, foi realmente do teu instinto, assim. Exatamente. E eu era adolescente que, assim, eu não ia na padaria comprar um pão sem estar com o meu lápis de olho, com o pozinho, delineador. Deus o livre, alguém me ver de cara lavada. Era o fim do mundo.
Sim. E era assim, minha mãe ficava louca, porque eu comia as maquiagens. Lápis de olho pra mim não durava nada. Sim. Na época que a gente usava, bem Sim, pretão. tinha que usar todos os dias, né? Deus o livre. Um dia eu peguei uma conjuntivite e acabou o mundo. Meu Deus, agora eu não vou poder passar meu lápis, o mundo acabou. Agora era o maior problema da minha vida. Muito bom. E Lara, qual foi teu primeiro emprego? Assim, desde criança vendendo coisas, né? Mas tirando esse detalhe. Então, minha mãe sempre teve muito essa coisa do ensinar o valor do trabalho, do dinheiro, né? Então, ela fazia muita questão que eu estudasse e trabalhasse. Então, meu primeiro emprego não foi uma escolha minha. Foi assim, eu fui pega de surpresa, mas a minha mãe já tinha arquitetado tudo. Um belo dia eu fiz 14 anos, então foi com 14 que eu comecei a trabalhar. E a minha mãe falou assim, vamos passear, a gente vai dar uma banda, vamos passear em Porto Alegre. Não era um passeio, a gente foi no Tudo Fácil fazer minha carteira de trabalho. Que golpe! Era golpe. E aí fiz a carteira de trabalho, mas ela já estava de caso pensado. Porque ela sabia que no mês seguinte ia abrir uma vaga para menor aprendiz no Atacadão, no mercado. E aí ela já estava tudo arquitetado, eu que não sabia, eu tava lá, tô passeando, que legal, divertido, né? Peguei direto, que show de bola. Bom. E aí foi isso, né? Ela falou, olha, filha, mas aí ela me perguntou, óbvio, né, tem a vaga na época, era assim, a partir dos 14 podia fazer menor aprendiz, tu ficava 5 meses fazendo o curso de administração, e os outros 5 meses tu ficava na empresa. Mas desde o curso tu já recebia, tinha a carteira assinada, era tudo certinho, assim. E eu falei, claro, por que não? Eu vou ter um dinheiro, olha que show. Uhum. E aí fui lá eu. Então, assim, fiquei 5 meses fazendo curso, já recebendo e tudo mais. E aí depois fui pra empresa trabalhar no mercado. E assim, lá eu fiz de tudo que vocês imaginaram. Porque assim, as empresas, elas eram incentivadas, né, a ter os menores aprendizes e tudo mais. Mas muitas das empresas não tinham muita ideia de como receber esses jovens e o que fazer com esses jovens, né? Então, na época a gente ia rotando de setor em setor. Então, eu fiquei no RH, fiquei no depósito, fazendo check-in de mercadoria vencida. Então, assim, era uma coisa, assim, aleatória, louca. Era, assim. tipo assim, quando eu fiquei no check-in, vinha uma mulher que ela passava em todo o mercado, via tudo que tinha de mercadoria estragada, vencida, aberta. Ela pegava tudo num carrinho e passava pra mim, eu tinha que passar. Só que as coisas, assim, às vezes eram coisas nojentas, assim, tipo assim, leite podre, sabe, as coisas assim. E eu, tipo, com 14 anos, pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Mas segui até o final. E só não continuei lá porque realmente, quando terminou o contrato, eu tava pra fazer 15 anos e não tinha como me contratar, né? Sim. Porque estágio era a partir dos 16 e tudo mais, então ficou essa lacuna de tempo que eu não tinha como ter um trabalho formal. Sim. E aí eu saí de lá, mas o pessoal, assim, do RH me adorava, assim, nossa, eu queria muito que ficasse e tal. E foi muito importante esse primeiro emprego pra mim. Porque eu aprendi muito. Tanto no curso de administração, né? Quanto depois da empresa, eu aprendi muito sobre postura, sobre coisas até técnicas, assim mesmo, de como é que funciona trabalhar numa empresa maior. Então, assim, foi um start muito, muito importante, né? Porque até então eram só situações informais, né? Mas ali eu aprendi a lidar com outras pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Sim, claro. E tu lembra quando foi a primeira vez que tu recebeu por maquiar alguém? Sim. Eu fiz o curso de maquiagem primeiro com 17 anos, em 2015. E aquilo foi muito louco, assim. Minha mãe pagou o curso, eu tava, assim, super ansiosa e tudo mais. Aí comecei a comprar as maquiagens e tudo mais. E aí eu lembro que eu abri minha agenda pra atender a domicílio. Só que assim, gente, na época não existia Uber, né? Eu não tinha onde atender, então tinha que ser a domicílio. Só que não tinha Uber, não tinha nada. E eu também não tinha muita noção, né? Então, o que eu fazia? Eu ia de ônibus, ou eu pedia pro meu irmão me levar de carro. Meu irmão ficava louco comigo. Meu pai ficava louco comigo. E aí, uma cliente me chamou pra casa dela, numa sexta-feira, às 9 da noite. Ela queria que eu marcasse ela. Pra ela ir no snack. E tu pensou, claro, 9 da noite. Por que não? Eu, com 17 anos, né? Por que não ir às 9 da noite na casa de uma desconhecida? Claro, com certeza, que ótima ideia. E aí eu fui, né? E eu tava assim, eu lembro que eu tava com medo de eu terminar a maquiagem e ela não me pagar, sabe? Tipo assim,
Será que essa mulher vai me Tu pagar lembra mesmo? quanto foi? Pá, eu não lembro quanto é que foi, mas eu lembro que eu cobrava, assim, acho que eram R$60 por aí. Ah, tu já né? cobrava bem? Ah, amiga, Aham. meu amor. Arrasou. Minha mãe também me ensinou a me valorizar, entendeu? Mas cobrava mais ou menos isso, assim, eram R$60 por aí. Nem lembro se eu cobrei deslocamento dela, acho que não, acho que foi, Sim. assim. E ela amou e tal, foi, nossa, tipo assim, eu saí de lá, assim, Aham. meu Deus, 10 da noite, meu irmão já tava louco, né? Tipo assim, cara, isso Sim. é hora de estar trabalhando. Mas eu lembro que foi isso, assim. E desde então, aí eu comecei a fazer outros trabalhos a domicílio. Atendi muito tempo a domicílio. Uhum. E eu fazia freela em alguns salões também. Tipo, às vezes um salão me chamava, eu ia, às vezes não sabia nem quantas clientes era pra atender. E só ia com teus produtos. Ah, chega aqui, tá o horário e pronto, final. Aham. Eles não passavam nem o nome das clientes, às vezes. Era uma Nossa. loucura, assim. Eu chegava em salões em Cachoeirinha, em Gravataí, em vários lugares. Eu ia, chegava lá, atendia, acabou. Tem mais uma, acabou, tá, vou embora. Sim. Fazia freela em Nossa, todo que lugar. loucura. Aham. E, assim, obviamente, tu sempre levou com seriedade a maquiagem, né? Mas, naquela época, tu considerava teu trabalho? Não, eu considerava, assim, um extra. Aham. Porque como eu cresci nessa questão muito do... a área da beleza não é valorizada, né? Ser autônomo é muito difícil. Empreender é muito difícil. Então, apesar de eu ter esse exemplo em casa, minha mãe sempre mostrava o quão era complicada essa realidade, né? Então, eu sempre tinha essa visão que eu queria mais da vida. E que a vida de autônoma não seria boa. Uhum. Porque era a realidade que era naquele momento. Sim. E aí eu sempre tinha muito essa questão. A gente no ensino médio, a gente tem muito essa questão de precisa fazer uma faculdade, Sim. precisa se formar, precisa trabalhar numa empresa. Existia muito esse caminho que precisava percorrer, que parecia ser o único caminho até então. E aí, somado a isso, eu tinha muita facilidade com números. Eu sempre fui uma pessoa muito de exatas, assim, né? Dentro dos meus estudos, assim. Então, existia muita influência, assim, de vai ser engenheira, vai ser, sei lá, vai trabalhar com números, né? Porque tu é boa nisso e tudo mais, tu tem facilidade. E aí, somado a isso, eu comecei a realmente achar que era isso, sabe? Acho que eu vou me dar bem aqui e tudo mais. Só que eu sempre fui também aquela aluna na escola que passava sem estudar. Uhum. Tinha muita facilidade com tudo, era fácil. Dormia e fazia a prova e tava tudo certo. Tu não tinha que estudar em casa. Não, olha, Era prestar atenção e deu. Tocar a ficha. Uhum. E quando tu entra na faculdade, a vida não é esse morango todo, né? Uhum. É um pouquinho diferente. Não é tão assim simples. Porque não existe isso na faculdade. Tu tem que estudar. E aí eu fui nessa onda e tudo mais. Com 17 anos eu entrei na faculdade de engenharia civil. E ganhei uma bolsa, né? 100%. Na Unicinos ainda, uma baita faculdade. Nossa, foi uma alegria geral da família. Imagina. Meu Deus, minha mãe enlouqueceu, vou ter uma filha engenheira. Aquela coisa toda. Comecei a estudar. E aí... E trabalhava já com Sim. Além da maquiagem, dos extras, tu já tinha um trabalho. Na época, acho que no primeiro ano de faculdade, assim, eu não conseguia. Tava tentando estágio, não conseguia. Então, eu ficava só com a maquiagem e meus pais ali me ajudando. Na época, minha mãe, né? Meus pais já tinham se separado. Minha mãe me ajudando ali com todos os custos. Porque tu ganha a bolsa, mas o resto... Sim. E a faculdade, o restante ainda é caro, né? Claro. E aí foi. E eu fiz metade da faculdade, ainda fui longe. Uhum. Ainda fui lá, ainda aguentei muito. Mas no final do primeiro ano, eu ainda fiz voltei pra área, né? Trabalhei de manicure num salão. Tipo assim, totalmente aleatório. A menina me chamou e falou assim, uma conhecida minha, falou, olha, eu tô trabalhando, ela era cabeleireira, tô trabalhando no salão aqui em Cachoeirinha e elas estão precisando de manicure pra dezembro. Eu falei, tá, mas daí eu não sou manicure. Uhum. Capaz, tua mãe é manicure, tu deve saber também. E eu, peraí, só um pouquinho. Aí eu falei, mãe, olha só, Uhum. tu acha? Ela, sei lá, filha, Faz. vai lá, né? E eu fui em pleno dezembro, me enfiei num salão em Cachoeirinha, sem saber fazer. Tipo, sabia fazer em mim, né? Mas fui lá, peguei, assim, os esmaltes da minha mãe, peguei o material, o salão também me fornecia e tal. Foi um horror, foi um horror, fiquei ali uns 40 dias.
E depois saí. Bastante tempo? Aguentei muito, guria. Aham. E, não gostava de fazer unha. Realmente não era unha. Aí, quando pintava uma maquiagem pra eu fazer no salão, eu, ai, graças a Deus. Sim. Porque daí eu já tava ali, eu fazia, né? Não tinha outra maquiadora no salão, era um salão bem pequeno. Mas, meio que adentrei essa parte também da área, né? Aham. Aí, depois, sim, no ano seguinte, comecei a estagiar, e trabalhei em obra. Depois fui pra uma incorporadora. Então, comecei a trabalhar na área da engenharia mesmo. E aí foi onde realmente eu vi que não... Não era. Não. E te passou pela cabeça tentar outra faculdade? Sim, me passou muitas coisas, muitas. E eu, inclusive, tentei outras faculdades. Não uma, mas algumas. Quais? Assim, no meio da faculdade, teve um semestre assim, que eu tava enlouquecendo. E eu falei assim, eu vou mudar pra contabilidade. Do nada, me brotou na mente contabilidade. Porque eu não tenho condição de eu continuar nessa faculdade, eu vou enlouquecer. Uhum. E aí me convenceram, não, para, relaxa, calma, meu. Só senta, estuda, para de frescura. Tá, mudei de ideia. Aí quando eu saí da faculdade, depois de quase 3 anos estudando engenharia, eu saí do estágio na incorporadora, né? Eu saí e me mandaram embora. Tipo assim, vai, filha, vai dar. Falaram assim, olha, realmente não vai dar. E eu aproveitei pra largar tudo porque eu não aguentava mais. Eu tava só segurando a faculdade por causa do estágio. Uhum. E nessa época eu já tava fazendo o estágio, fazendo a faculdade. E eu trabalhava de garçonete nessa época também. E eu larguei tudo, eu fiquei só trabalhando de garçonete. Falei, ai, quer saber? Uhum. Eu não aguento mais esse negócio. Cheguei em casa, meu Deus, como é que eu vou falar pra minha mãe? Sim. E aí foi onde eu pensei, cara, eu preciso agora dar um jeito na minha vida. Eu fiquei uns 6 meses, assim, só trabalhando e tentando pensar em alguma coisa, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer na minha vida. E aí, Quantos anos tu tinha, Lara? eu tava... Isso foi em 2019. Eu tava 21. com 21, né? Tava totalmente perdida. Totalmente perdida. Tentei a faculdade de administração. Fiz um semestre online. E aí, falei, nada a ver isso aqui. Sabe, tipo assim, o que eu tô fazendo? Tu tinha facilidade com exatas, mas não era exatas que tu Não queria. era exato. O que eu tô fazendo na minha vida? Vou administrar o quê, afinal, né? O que eu tô viajando aqui? E aí foi onde entrou a pandemia, né? Eu comecei a faculdade e já entrou a pandemia. Eu comecei a administração e já entrou. E aí, na época, eu tava de freelancer como garçonete, né? Em casas noturnas. Então, assim, entrou a pandemia, eu fiquei sem nada. Porque não tinha vínculo empregatício nenhum, né? Uhum. Ganhava bem na época. Porque a gente ganhava ali por diária ali, né? Por cachê que eles falam, né? Paga. Mas eu ganhava muito mais com comissão de venda, com até gorjeta, né? A gente ganhava muito, era balada, assim, de alto nível. Então, a gente ganhava muito dinheiro com isso. Mas ganhava muito e aí tinha um custo que a gente sempre, né? 21 anos, tu ganhando bem, tu estoura, né? Sim. Todos os seus cartões não tá nem aí, né? Sim, só gasta. Não, viveu extraordinário, né? Só quem se arrisca, E eu me arriscava legal. Digamos que... E o banco entregando a corda. Claro, tinha dinheiro entrando, Vai né? lá, amiga, vai. E aí, de um dia pro outro, caiu tudo. Pandemia, fechou festas. Fechou tudo. E aí não tinha como recorrer pra maquiagem também, né? Sim, Porque fechou festa, fechou evento, fechou tudo. E aí eu fiquei sem eira nem beira, assim. E aí, fazendo aquela faculdade, mas assim, vivendo uma ansiedade geral naquela pandemia, de tipo assim, nem sabia por que eu tava fazendo aquela faculdade. Nesse meio tempo eu também tentei outras, eu fiz URGS, tentei física, totalmente louca da cabeça. De novo eu nas exatas, né? Passei para administração na URGS também, mas acabei não entrando. Então, foram vários acontecimentos no mesmo ano, assim, que eu tava perdida, assim. E aí foi onde, na pandemia, eu comecei a vender Natura. E aí, tipo assim, era o jeito que eu via de... Porque isso eu conseguia fazer de forma online, né? Tipo, Sim. Tanto online, fazia as entregas também. Então, assim, foi o que recorreu naquele primeiro momento, aqueles primeiros meses, assim, de pandemia. E aí, quando foi o momento em que tu decidiu virar Uber? Isso foi Porque teve esse processo que foi onde a gente se conheceu, digamos assim, mais a fundo. Porque a gente sempre se conheceu
através das redes sociais, né? E gincana e tudo mais. Mas o ponto-chave era, e eu nunca vou esquecer, né, Lara, quando tu me mandou o currículo, porque foi... A gente não teve muitas dúvidas em relação a ser a tua pessoa a entrar para o time, para ser a primeira pessoa, na verdade, a entrar para a ND Clinic. Que foi a forma como tu enviou o currículo, o texto que tu mandou antes do currículo. O currículo em si tinha muitas experiências, porque tu mostrou, né, que tu já teve vários trabalhos, enfim. E na entrevista, tu falou que tu estava trabalhando de Uber, né? E como foi que tu saiu de todo esse histórico, onde estava perdida, não sabia o que eu vou fazer, veio a pandemia, né? Quando de repente estava gostando do que estava fazendo, trabalhava nas casas noturnas, fazia maquiagem como um extra. Peraí, tu já tinha um carro para ser Uber? Não. Conta pra gente. Eu nem dirigia direito. Porque tu teve que ter coragem. Sim, foi uma doideira total, assim. Mas que deu certo, no fim das contas, Sim. né? Me trouxe onde eu precisava estar. Mas, basicamente, eu tava naquele momento ali de pandemia, vendendo Natura e tudo mais. Que foi onde eu conheci o Max, meu esposo. E a gente se conheceu, começamos a namorar muito rápido, né? Nessa mesma época que eu conheci ele, eu entrei num trabalho. Entrei como telemarketing de uma academia, de uma rede de academias. Eu fiquei só esse período de experiência nesse trabalho. Era um trabalho muito insano. A gente era bem... Não gosto de falar, assim, mal de empresas de jeito nenhum, mas a gente era bem explorado, assim, nesse lugar. Batia o ponto e tinha que continuar trabalhando, basicamente. Batia o ponto às 7 e ficava até às 10. Nossa. Então, assim, era bem tenso, assim. E nessa época eu tava namorando com o Max e eu nesse trabalho e tudo mais. E o Max, ele também tava num momento complicado. Ele tava trabalhando com o pai dele e tudo mais, mas não era aquilo que ele queria fazer, ele queria desvincular, sabe? E um dia ele comentou, e eu já tinha, em outros momentos da minha vida, eu tinha carteira, eu tava na provisória ainda, antes da pandemia, e eu pensava assim, se eu, sei lá, metesse o louco, comprasse um carro e sair trabalhar de Uber. Mas sabe aquele pensamento, tipo assim, saiu. Só passa, assim. Passa e foi. E aí um dia ele comentou comigo assim, eu já até pensei em rodar de Uber e tal, mas eu acho que eu teria que ver um carro e tal, porque o carro que eu tenho não vai entrar e tal. A gente conversou um pouco, algumas vezes sobre isso e ficou nisso. E aí a gente quando a gente começou a realmente ficar muito sério o relacionamento, e a gente começou a falar sobre morar junto e tudo mais, foi na mesma época que o irmão dele se mudou pra Santa Catarina e o meu já tinha se mudado também. E a gente começou a cogitar essa hipótese. Cara, e se a gente se mudasse pra Santa Catarina? Tipo, sei lá, cara. Tá, mas o que a gente ia fazer lá? A gente tá ferrado, tá ligado? A gente tá ferrado, né? A gente ia trabalhar de Uber lá e, sei lá, vamos ver. Tipo assim. Um dia de cada vez. Vamos, exato, vamos permitir. E aí, falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Eu tava saindo, eu saí desse emprego, e a gente ficou várias vezes conversando sobre isso. Eu saí desse emprego pra trabalhar no escritório nesse meio tempo, de venda de consórcio, né? Também, CNPJ e tudo mais. Fiquei um tempo ali tenteando aquele negócio e tal. Mas eu odiava aquele escritório com todas as minhas forças, assim. O dono do escritório era um machista terrível. E eu era muito louca. Eu tinha o cabelo rosa e ele tava louco. Eu não sei nem como é que ele me contratou. E aí a gente tava assim, eu falava pra ele, eu não aguento mais esse velho, cara. Eu não aguento mais, o que a gente vai fazer? Aí eu olhei pra ele e falei, eu vou alugar 2 carros pra nós, um pra mim e um pra ti. E a gente vai trabalhar. E ele não botou fé. E a gente pesquisando e tal, eu falei, sério? E aí eu achei, só que tipo assim, na época era uma demanda muito grande para aluguel de carro. Não tinha nas principais locadoras, então eu tinha que alugar particular. Cara, eu achei um cara lá na Ipiranga, nem conheci o cara, assim, tipo, achei. O cara tinha vários carros, tudo bichado, os carros horríveis, mas até então não sabia, né? E eu falei, cara, achei um cara aqui, aprovou a documentação. Eu falei, vamos lá. E ele falou, sério, Eu falei, sim, cara. Aí, o que aconteceu? A gente pegou o meu primeiro, e depois, uns dias, a gente foi pegar o dele, que liberou o dele. A gente foi, se encontrou no cartório, fizemos um contrato. Só que assim, detalhe importante, eu tinha carteira, mas eu não tinha carro, então eu não tinha
Nenhuma experiência. Eu não dirigia, entendeu? Eu só tinha carteira. Que ideia maravilhosa, né? Vamos trabalhar de motorista. Dirigindo, Realmente, claro. incrível, baita ideia. E aí, eu peguei aquele carro, só que assim, o Max não podia trazer ele de Porto Alegre até Gravataí pra mim, porque eu tava cadastrada no seguro, se desse algum BO. Uhum. Eu falei, não, eu vou ter que trazer esse carro agora. Só que, tipo, um carro que eu nunca tinha dirigido na vida. Falei, tá, beleza. E era, tipo, sexta-feira, 6 da tarde, volta, trânsito. Falei, tá, levei o carro, mas assim, não passava uma agulha. Eu tava morrendo de medo. Trouxe esse carro, passei o resto da sexta-feira tentando, sei lá, dirigir, tentar pegar alguma prática ali. Chorei nesse dia, porque eu não tava conseguindo dirigir aquele bendito daquele carro. Que era um Siena 1.0 a gás. O carro não andava. E eu ficava, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu olhava pra ele, olhava pro Max e falei, meu Deus, cara, que idiotice que eu fiz. Mas tá, no sábado, peguei o carro. Sábado chuvoso. Peguei o carro, liguei o aplicativo e falei, vou sair. Um belo dia. Baita dia chovendo. Uhum. Liguei e na época eu não sabia usar o aplicativo. Então, do nada, eu tava em Alvorada. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas fui. Uhum. Trabalhei e o Max enlouquecido. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Eu, calma, cara. Calma. Sei que foi indo. Foi indo, a gente pegou o carro dele, foi. Foi aí onde ele foi morar comigo, né? Na casa da minha mãe. A gente tinha tipo um kitnet separado, assim. E ele foi morar comigo, porque não tinha onde colocar na garagem dos pais dele, onde ele morava. Então eu falei, tá, bota o carro aqui, já dorme aqui, já fica aqui, né? Então já... E ele foi meio que se mudando aos poucos, assim. E a nossa ideia era o seguinte, vamos começar a trabalhar de Uber aqui, vamos ver qual que é, vamos aprender a trabalhar. E aí, ou a gente aluga um carro lá em Santa Catarina, ou a gente compra um carro. E a gente vai pra lá e paga nossas contas e vai viver. Nessa época, a gente viu que o aluguel era realmente inviável do carro, né? Eu ainda bati o carro, né? Consegui fazer a proeza, então ficou mais caro, digamos assim. Ficou um pouquinho pior. E aí, a gente, não, vamos comprar um carro. E foi assim, janeiro, não tinha ninguém na cidade, o movimento do Uber terrível. E eu tava uma semana de entregar o carro deu vários problemas, então foi uma experiência horrível, assim. E eu mandei ele, eu tava numa ponta da cidade, ele tava em outra, a gente tava rodando, parado, esperando corrida, eu mandei pra ele assim, cara, vamos lá na Localiza e vamos ver um carro. Ele falou, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, mas semana que vem a gente também não vai ter, e vai piorar. Vamos lá ver um carro. E aí a gente foi só dar uma olhadinha. Saímos de lá com financiamento. Sério? A gente olhou o carro, assim, putz, cara, vamos comprar esse. Uhum. E aí deu bem certinho, a gente entregou o meu carro na segunda, na terça a gente pegou o nosso. Uhum. E aí a gente comprou o carro e ficamos em turnos, né? Uhum. Cada um rodava num turno e naquela coisa, vamos se mudar para Santa Catarina, vamos lá, vamos lá. A gente chegou, Nath, a encaixotar coisas. Sério? A gente tinha coisas já, tipo assim, vamos usar isso na próxima estação. Então, na próxima estação a gente já vai estar lá, no inverno a gente já vai estar lá. Então, já vamos encaixotar isso aqui. Tipo assim, mês que vem a gente já vai se mudar, então... E aí, a gente encaixotou coisas, assim, tal, já começou a organizar, escrever e tal, nas caixas, assim. E o que impedia vocês de se mudar? Quando chegava perto da data, a gente nunca tinha o dinheiro que a gente queria juntar. Porque, assim... Eu nunca tinha morado sozinha, né? Já tinha morado fora da casa da minha mãe, com meu irmão e tal, mas nunca tinha morado sozinha. O Max morou sozinho, mas também com amigos, assim, tudo mais. E mesmo estando na casa da minha mãe, a gente tinha muito essa coisa assim, não vamos, como é que eu posso dizer? Depender de ninguém, vamos viver a nossa vida. E aí é muito difícil. E aí a gente encarou uma realidade que não era a que a gente estava esperando, né? E muitas coisas aconteceram. A gente comprou o carro, no mês seguinte deu lockdown. Não tinha como trabalhar. As pessoas não saíram de casa, não tem corrida. Minha mãe ficou doente também. Então, a gente teve várias questões. Foram acontecendo coisas que fizeram vocês ficar. E aí, tipo assim, vou ter que ficar. Daí minha mãe ficou doente. Pai, vou ter que ficar, não posso deixar a mãe sozinha aqui. E tal, foram acontecendo situações, tipo... Vamos postergar. Até que a gente chegou e falou assim... Cara, a gente não vai ir, vamos falar real, né? A gente não vai ir. Então, beleza, é isso aqui.
E a gente foi levando isso, né? Até que surgiu a ND Clinic. Conta essa história pra gente. Então, eu já te seguia, né? A gente já se conhecia, assim, mais ou menos e tal. Aquela coisa, já te seguia no Instagram. E aí, na época, eu tava no Uber, assim, e não aguentava mais, né? Porque o trabalho de Uber, assim, ele é desgastante. Ele é difícil e não é por conta da direção, né? É um trabalho onde tu atende muitas pessoas e não tem nenhum filtro. E as pessoas, elas se sentem muito confortáveis em serem mal educadas com o motorista de Uber. Principalmente mulheres, né? Mulheres com mulheres, por incrível que pareça. É muito triste isso, né? Mas é verdade. E eu já não aguentava mais. O Max também, a gente tava assim, ai, saco isso, não sei o quê. Eu tinha feito uma tentativa em um ano anterior de voltar pra maquiagem. Eu comprei materiais, eu comecei a produzir conteúdo e tal. Mas era muito difícil dividir a carga horária do Uber com isso. Era muito complicado. Eu não conseguia dar Sim, conta. porque daí tu já trabalhava um turno todo e já era muito exaustivo, porque tinha atendimento ao público, né? E, Exato. enfim, Eu não tinha direção. carisma pra gravar nada. Não existia. Então, foi uma época que eu nem me maquiava, nem me arrumava, assim. Pra trabalhar de Uber, você não precisa se arrumar muito. Então, tinha dias que eu ia, assim, camisetão, toda bagunçada. Foi uma época que a minha autoestima também caiu muito, assim. Eu me sentia mal comigo mesma. Inclusive, começar com exercício físico foi uma das maneiras que eu tive nessa época de me reencontrar. Porque eu tava, assim, me sentindo péssima, péssima. E aí, eu vi um story teu falando sobre abrir a clínica. E, cara, quando eu vi esse story, eu falo, é muito louco, eu sempre me emociono quando eu falo isso. Eu senti uma coisa muito forte dentro de mim. Eu não sei explicar, mas eu sabia que a gente ia trabalhar juntos. Eu tinha certeza. Sabe quando tu, assim, é muito louco, assim. Poucas vezes na vida eu senti algo tão... Assim, eu senti quando eu conheci o Max. Eu sabia que a gente ia ficar junto. E eu senti aquilo naquele dia, olhando aquele story. E foi muito forte. E aí eu fiquei assim, gente, cara, mas como é que eu vou entrar lá? O que eu vou fazer pra entrar lá? Porque de alguma maneira eu vou ter que chegar nela. E, tipo assim, vai rolar, entendeu? E eu fiquei isso, né? Eu me emociono muito, porque foi assim, sério, tu não tem noção, foi muito forte. E aí eu, tá, não, beleza, vamos aguardar os próximos capítulos. E eu ficava assim, ó, tu postava um story, eu tava aqui, ó. No celular, stalker total, assim. Nossa, eu era a primeira a ver os stories. E aí, porque eu queria entrar como maquiadora, só que eu tenho muita essa autocrítica. Eu tinha muita noção que o meu trabalho não tava, entendeu? Não tava legal pra entrar como maquiadora. E eu nem sabia se tu ia botar de cara uma maquiadora contigo. Aí tu postou a vaga pra recepção, eu pensei... É isso, cara. Pô, perfeito. Trabalho CLT, vou conseguir, né? estabilizar. Estabilizar ali. Eu sabia que o valor seria menos do que eu ganhava no Uber, né? Eu pesquisei lá quanto que ganhava uma recepcionista. Pensei, ferrou, mas vamos lá. E aí, é isso. E aí eu vou falar pra ela, porque ela sabe que eu maquio. Então, eu vou chegar lá e ela vai pensar assim, cara, o que é essa doida, né? Tipo, então vou explicar, né? Foi onde eu mandei aquele texto. Vou explicar, vou contextualizar, né? Pra não olhar e achar que eu sou maluca. E aí, onde eu te mandei aquele texto. Quando eu mandei aquele texto pra ti, eu mostrei pro Max antes, né? E ele falou assim, ela vai te contratar. E eu falei, espero que sim, né? Esse é o intuito. Ele falou, não, fica tranquila. Vaga, né? Fica tranquila que a vaga é tua. Aí tu me chamou pra entrevista. Cara, eu tava muito desnorteada. Eu fui assim... Era muito difícil falar. E fluiu super bem a entrevista. Mas quando eu cheguei, assim... E eu acho que muito por eu conhecer vocês também, eu fiquei muito nervosa, né? Nossa, eu tava muito nervosa. E eu fiquei tão nervosa na entrevista que eu não perguntei qual era o salário, né? Não sei se tu lembra disso. Sim, lembro! A gente ficou conversando. E olha só, eu saí... Era um sábado, né? Eu saí de lá. E tipo assim... O Max tava com o carro, ele ia me buscar. Tinha que ligar pra ele e me buscar. Eu saí de lá caminhando sem rumo, sem direção. Tipo, eu só saí caminhando. E aí eu já tinha caminhado umas 3 quadras. Eu pensei, cara, onde é que eu tô indo? Porque eu tava tão atordoada. Tipo, sim. Que eu saí caminhando, assim. Daí, quando eu tinha caminhado umas 3 quadras, eu pensei, peraí, só um pouquinho. Respira. Daí eu liguei pro Max, amor, me busca. Aí ele
a preocupação do Max era quanto é o salário. Aham. Porque assim, ó, se fosse muito menos, ele ia ter que trabalhar mais no Uber. Aí ferrou, né? Sim. Aí ele me pegou e falei, tá, e aí? Não, acho que foi bem e tal. Tá, e quanto é? Só que eu não perguntei. Ele falou, cara, qual é o teu problema? Falei, amor, esqueci, cara. Não interessa quanto é, eu quero Eu vou entrar, ali, é isso? entendeu? E aí eu pensei, não, mas aí não vou perguntar agora, né? Ela tem outras entrevistas e tal. Não vou perguntar no domingo, ela vai descansar. Segunda-feira eu chamo ela, mando uma mensagem e pergunto, né? Então aí fiquei naquela tensão. Aí no domingo, e aí a gente tinha combinado um negócio, eu e ele. Olha, a gente tem que ganhar no mínimo tanto, senão fica Sim. inviável, né? E aí, no domingo, vocês me mandaram um e-mail e falaram, a gente queria fazer uma call contigo e tal, a gente ficou com algumas dúvidas e tudo mais. Que bom, também fiquei. Eu, graças a Deus, que eu não vou aguentar até amanhã. Aham. Eu vou ter um troço. Aí eu falei, Max, ele tá, né? Aí, quando a gente fez a call, eu tava assim, né? Com o celular, vocês ali, e o Max atrás de mim. Aqui, só esperando. Aham. E aí eu tinha falado assim, ó, tu fica ouvindo? E aí quando tu ouvir o valor, porque eles vão falar, eu vou perguntar do salário. Quando eles falarem, tu faz assim ou assim, né? Só que ele sabia que eu não tava nem aí que ele ia falar. Tipo assim, Aham. não tava nem aí. Eu ia aceitar igual. Mas na minha cabeça eu ainda tava tentando levar em consideração, né? a opinião. Aham. Mas ele já sabia que eu ia ignorar. Porque ele fez uma cara muito engraçada. Ele falou, é tanto. E era, tipo, realmente bem abaixo, assim, do que eu precisava ganhar. E eu olhei pra ele assim, que ele fez assim, ó. E eu fiquei assim. Tô dentro. E ele... Só quem arrisca merece viver o extraordinário. Cara, o Max fez assim, ó. Aí eu desliguei e ele fez assim. Cara, e agora? Aham. Eu, relaxa. Vai dar tudo certo. Eles falaram que tem uma comissão de venda. Ah, mas quanto é? Não sei, mas vai dar certo. Vai dar certo. Respira. E aí foi onde E tudo deu muito começou. certo. Deu muito Né, certo. Lara? Porque daí a Lara foi oficialmente contratada e eu falo, gente, que a Lara, ela foi muito alicerce, assim, pra gente no início, porque o Lucas ele trabalhava fora, então ele não podia estar presente lá e eu não tinha experiência nenhuma com outros empregos. Eu tive uma experiência na vida, que foi de 4 meses, mas trabalhando já na área da beleza. Então, ter um negócio para mim era muito novo. Eu não sabia nada sobre processos, sobre sistemas, sobre planilhas, sobre tudo a Lara criou, sabe? Então, a gente confiou desde o início na Lara, né? E na execução dela nesse cargo, que foi muito além de recepcionista, né, Lara? A Lara era quase um Severino, meu braço direito. Ela fazia tudo, até o financeiro tu fazia na época, né, Lara? Sim. Tudo, Sem assim. saber. Aham. E a gente não sabia e a gente foi fazendo juntos. E aí a ND Clinic deu muito certo enquanto foi a ND Clinic, né? Funcionou muito bem. Só que chegou um momento, e fazia um mês, eu acho que a Lara estava na equipe, né? Na ND Clinic, a gente inaugurou em julho. Não fazia nenhum mês, porque no dia 8 de agosto eu dei um curso de aperfeiçoamento de maquiagem para ela. Porque eu pensei, não, essa guria é um talento, ela não tem como ela ficar só na recepção, né? Nessas primeiras 3 semanas de clínica, ela se mostrou muito proativa, muito disposta a fazer além do que ela foi contratada. E eu pensei, não, vamos dar essa oportunidade para ela. Fizemos um dia de curso, foi muito legal, né, Lara? Tu nunca tinha dado curso, né? Nunca tinha dado, foi minha primeira experiência também dando curso. E aí fizemos alguns modelos, a Lara praticou, foi um sucesso. E aí no mês seguinte, ela começou a atender. Nem foi no mês seguinte, foi no mesmo mês. Foi no mesmo mês, Foi em no agosto? mesmo mês, foi na semana seguinte eu já tinha cliente. Tá. Porque eu tinha umas clientes minhas, que daí elas brotaram do além, assim. Tá, E aí então foi isso. E aí o que a gente fazia? Conciliava ali a recepção com o atendimento da Lara, a gente equilibrava os pratos, né? E como nós éramos muito pequenos, dava para fazer isso. E a agenda dela foi tomando uma proporção muito grande e chegou um momento em que ela não conseguia mais efetuar 100% da entrega dela nas 2 coisas, né? Começou a faltar aqui, faltar ali. Lara, a gente vai ter que ver para te demitir e tu ficar como autônoma. Nossa. Chegou esse momento. E foi louco. Foi final de 2023, né? No
nosso encerramento como empresa e CLT. Mas eu lembro que foi um momento muito difícil, muito desafiador, né, Lara? Mas eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido. Porque daí tu entrou na área da depilação, né? Tu escolheu um serviço para fazer que tu pudesse atuar durante a semana, onde tivesse demanda durante a semana, porque aos finais de semana ela tinha a maquiagem que era mais garantido. E aí veio a Lara depiladora, autônoma, maquiadora, né? E foi onde tu ganhou destaque como uma profissional autônoma, né, Lara? E eu não digo aos poucos, mas surpreendentemente, durante toda a trajetória conosco, tu ganhou um destaque muito rápido, digamos assim, como autônoma, né? Como uma pequena empreendedora, digamos assim, trabalhando terceirizada para uma empresa. Com organização, com estoque, com investimento em produtos. Tu foi dando passos largos, assim, só que muito rápido. Tu entendeu que para ti poder crescer na área, para ti criar nome, ser referência, te consolidar, tu precisava fazer esse investimento em cursos, em materiais, em produtos, em tempo, em criação de conteúdo, né? E foi onde tu conseguiu começar a ganhar espaço. Conta pra gente como é que foi essa transição de sair do CLT e virar autônoma, dentro da mesma empresa. O mais desafiador eu acho que foi isso, porque eu desempenhava um papel na clínica muito importante, né? E eu pensava muito na empresa, mais do que em mim. E eu tinha muito essa questão na minha cabeça, quando eu comecei a ter mais procura de agenda, né? Eu tinha muito essa questão do que eu vou fazer a partir de agora. Porque eu tinha 2 rumos, né? Ou eu vou virar autônoma, ou eu vou crescer junto com a empresa. Mas para eu fazer isso, eu vou ter que largar a maquiagem. Porque não dá mais para eu viver as 2 coisas, né? Chega uma hora que sobrecarrega. Sim. Não dá pra gente ficar dividindo tanto assim, né? A vida. E aí, foi onde a gente... Nossa, vou ir pra esse lado, realmente, vou virar autônoma. E eu lembro de uma conversa que a gente teve que tu falou assim... Tá, tu decidiu e tal, a gente fez todo o processo da demissão. E tu falou assim pra mim... Lara, a partir de agora, tu tem que pensar em ti primeiro. E parece simples, né? Óbvio. Não foi tão simples assim. Porque eu tinha esse hábito de pensar na empresa. Então, tudo eu pensava no todo. Tudo eu pensava no todo. Eu sei que hoje isso é uma coisa que me diferencia dentro da equipe. Até hoje. Porque eu não consigo não pensar no todo. Sim. Mas foi um processo longo para que eu pensasse em mim antes do todo. Mas essa transição também foi muito boa de viver, porque eu me reconheci. Eu olhei muito para mim mesma nesse período. Eu já tinha muita noção de que eu precisava tratar o meu negócio como uma empresa, né? Eu não podia misturar, né, o que sou eu, minhas vontades e tudo mais com a minha empresa. Então, eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu precisava fazer, porque eu tinha muito exemplo. Eu tinha eu tinha outras pessoas, a gente começa a conviver na área e começa a ver. Então, eu tinha muito exemplo. E eu tinha a oportunidade perfeita. Eu tava na oportunidade da minha vida. Porque na maquiagem, eu brincava muito com as meninas, e tu sabe, né? Que eu era Pepsi, né? Porque, não sei se você lembra daquele comercial, que tipo, não tem Coca, tem Pepsi, pode ser. Não tem horário com a Natália Dias, mas tem com a Lara, pode ser. E nesse tem com a Lara, pode ser, eu consegui conquistar muitas clientes. Porque tu nunca tinha horário. Essa é a verdade. Tua agenda era muito cheia. Então, e a minha agenda muito vazia. Então, tipo assim, cara, perfeito. Então, tinha dias que eu conseguia lotar minha agenda só com tem a Lara, pode ser, porque tinha muito no início e muito pouca procura por mim. Depois, os clientes começaram a procurar por mim. E aí, quando alguém chamava no WhatsApp procurar por mim, eu fazia assim... Meu Deus, eu consegui! Eu comemorava cada vez que alguém chamava por mim, assim. E aí, eu criei muito esse método. Eu preciso ter meus produtos, que eu maquiava com os teus produtos na época, né? Ter meus produtos. Ter uma organização. Porque quando a gente fez essa transição de tipo, Lara, tu tem que comprar os teus produtos agora, né?
Pra quem não sabe, a Nath, ela forneceu todos os produtos dela para que eu pudesse trabalhar. Então, eu pagava uma comissão maior para a clínica, né? E trabalhava com os produtos dela. Então, no momento que eu virei autônoma, precisava desvincular isso também. Sim. E eu tinha muito essa mente. Tá, eu vou comprar todos os produtos de pele, todas as bases. Mas eu tenho que ter noção de que a partir do momento que eu compro, eu tenho que repor. Eu não posso deixar faltar e voltar a usar os da Nath. Então, todas as etapas desse meu processo foi pensando nisso. Como eu vou comprar e como eu vou repor. Eu não posso ficar para sempre dependendo do pode ser com a Lara. Eu preciso que as pessoas procurem por mim. Tinha muito claro isso na minha cabeça. Assim como as pessoas procuram Natália Dias para maquiar, as pessoas têm que me procurar. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer com que o meu serviço seja atrativo. Então eu comecei a pensar, preciso melhorar a minha técnica, preciso melhorar o meu posicionamento e preciso melhorar minhas fotos de maquiagem. As fotos, elas foram muito importantes. Com muito certeza. importantes. Quanto mais atrativa ficava aquela foto, mais eu recebia demanda. E quando eu fazia fotos da cliente, assim, eu tinha certeza qual que ia converter e qual que não ia. Eu sabia, eu tinha certeza. Eu olhava, porque eu conseguia entender muito sobre os gatilhos das clientes. Então, eu conseguia visualizar isso muito forte. E aí, eu comecei a trabalhar nisso. Conteúdo, meus atendimentos, fidelizar meus clientes. E dentro da depilação, eu apliquei essa mesma metodologia. Só que eu sabia que a depilação era um serviço recorrente. Então, eu vinha com muito mais organização nesse sentido. Porque a recorrência da maquiagem, ela pode ser mensal, ela pode ser anual, né? A cliente pode vir aqui contigo daqui a muito tempo. Sim. E a recorrência da depilação, não. Ela é mais seguida, então eu precisava de uma organização para quê? Lembrar a cliente que ela tem que vir e tudo mais. E eu não podia depender da recepção do estabelecimento para isso, Sim. né? Eu precisava fazer por mim. Eu não queria que ninguém fizesse por mim. E aí foi onde eu tive essa organização toda. Comecei a trabalhar com tráfego pago também. E aí, isso foi no início de 2024, que eu virei autônoma. No final de 2024, minha agenda de maquiagem já era cheia. Já tinha muita procura, já tinha clientes fixas de depilação. Foi onde começou a virar pra mim. Sim. Né? E aí foi o primeiro momento, e isso eu não sei se a gente já conversou muito profundo sobre isso, eu lembro de já ter comentado no Instagram e até com o Lucas. No final de 2024, a gente teve algumas questões ali. Eu sou uma pessoa muito difícil de relacionamento, né? Tem esse detalhe muito importante. E a gente teve umas questões de relacionamento ali dentro. E eu já tava num processo com muita dificuldade ali. Foi o primeiro momento que eu cogitei sair da clínica. E não porque eu queria sair, porque eu amava trabalhar na clínica. Mas eu comecei a ficar preocupada. Sim. De ter a necessidade e tal. E aí, o espaço tava ficando pequeno, né? E eu não tinha certeza se vocês tinham essa visão ou não. E eu fiquei meio assim e tal. Será que eles estão vendo que tá ruim aqui, tá complicado? Comecei a orçar, comecei a procurar sala, orçar tudo. E aí, o valor começou a ficar assim, ó. E eu comecei a olhar aquilo. Insustentável. Meu, eu tenho só metade desse valor e a outra metade eu vou me endividar. Tipo assim. E aí, eu comecei a entrar numa noia com aquilo. Foi a última vez que eu e o Max conversamos sobre nos mudar para Santa Catarina, onde a gente bateu o martelo. Anos depois, a gente se olhou, a gente fez uma viagem para Santa Catarina, a gente tirou uns dias, e a gente se olhou e falou assim, cara, a gente realmente quer vir para cá ou é a nossa família que quer vir? E a gente meio que... E a gente decidiu que não era vontade nossa. Mas até chegar nesse ponto da conversa, eu falei, cara, se a gente se mudar, eu vou abrir um estúdio aqui, ou vou trabalhar num lugar, vou recomeçar, tráfego pago, vou... Daí, quando a gente decidiu que não, eu falei... Tá, então eu vou pegar toda essa energia que eu faria num lugar novo e vou botar num negócio que já tá em andamento. Sim. E aí, vai funcionar muito melhor, porque já tá em andamento. E outra, eu não aguento mais recomeçar. Sim. Por favor, deixa eu pegar um pouquinho dos frutos do que eu tô, né? Do que eu fiz esses anos todos. E aí foi onde eu voltei. E um pouco depois da gente voltar, a gente seguiu ali, segui do jeito que dá. Fui orçando sala, vendo o que eu ia fazer. Tu apresentou o projeto da casa. E eu pensei, obrigado, Senhor. Graças a Deus.
Era isso. Porque na época a gente fazia a sala rotativa, era uma função. Acho que era o principal problema, né? Porque, claro, tinha uns problemas de relações, mas só se dava esses problemas de relações porque era muito pequeno. Era a divisão de sala. Você brigava com a colega, tinha que sentar do lado do sofá da colega e ficar assim, ó. Então, amiga, tudo bem? Porque não tinha espaço pra ficar, né? Era complicado, sim. E aí teve o projeto da Casa ND, né? E, enfim, vezes depois tu foi contar tudo isso pra gente, né? Que tu já tava tendo que se ver indo para outro espaço por um ponto muito importante, que era a falta de espaço na clínica, né? E Lara, é impressionante como tu continua ainda hoje, vai fazer 4 anos que nós estamos juntas, mesmo tu tendo muita dificuldade com o relacionamento. No fim, tenho, mas não tanto, né? São coisas que eu acho que tu é muito temperamental, né, Lara? Mas assim, tu é uma pessoa muito humana também, e isso se torna fácil, porque é falar as coisas pra ti que tu já entende. Mas enfim, é surpreendente que 4 anos quase que nós estamos trabalhando juntas, tu ainda continua crescendo, mesmo dentro de um negócio que não leva o teu nome, mas que tu tem destaque. Sim. E eu acho isso a parte mais impressionante da nossa parceria. Que é o que eu falo pra Tainá também, que é parecido, né? A questão de tempo que a gente tá junto, que ela também se destaca. Tu tem esse destaque dentro do nosso negócio. E foi uma coisa que tu construiu, né? E que a gente... É como se a gente tivesse feito uma construção estrutural todinha e te dado espaço para ser tu, para ter a tua técnica, para ter o teu atendimento, onde tu só pudesse te preocupar em fazer o que tu faz de melhor, né? E foi uma parceria, é uma parceria de muito sucesso e que até aqui, apesar dos altos e baixos e de toda a dificuldade que em todo relacionamento de negócios tem, é uma parceria saudável. Porque existem embates, assim como um relacionamento de casal, né, familiar, mas tu conseguiu te destacar, né, Lara? Tu é uma profissional ímpar, o que tu faz muito bem feito, tu faz com perfeição, tu é autocrítica, tu busca mais, a gente vem com um desafio, tu abraça e vamos junto. E mesmo tu pensando em ti em primeiro lugar, tu é muito empática com a nossa empresa. A gente sente a tua gratidão, a gente sabe que tu te preocupa com o negócio como um todo, né? A gente sabe que tu te preocupa com os processos, com o andamento das coisas. E a gente sabe que tem esse lado humano por trás de todo o racional que tu sempre foi. Sim. E já encerrando o programa, né? Eu queria fazer um agradecimento. Passou rápido. Passou voando. Eu queria fazer um agradecimento especial por tu ter aberto tua história, que eu tenho certeza que tem muitas coisas que tu falou aqui que a maioria das pessoas que te acompanham nem imaginam que tu tenha passado, né? E agradecer também a nossa parceria, que são aí 4 anos de relacionamento, tá? Porque a gente construiu uma amizade, até foi um dos pontos mais difíceis, foi separar isso, né? E principalmente a nossa parceria profissional, assim, que é muito honesta, que é muito verdadeira e que é de muita entrega. Porque tu sabe que o que tu trouxer pra gente, a gente vai fazer de tudo. E eu sei que se eu trouxer alguma demanda pra ti, tu também vai abraçar, né? Tem muita disposição para crescermos juntas. E é muito gratificante poder passar por toda a minha trajetória e te ter aqui ainda, sabe? Mesmo depois de muito tempo. Se um dia tu quiser abrir teu negócio, eu vou te aplaudir. Se tu continuar com a gente, tu vai continuar crescendo e vai ter espaço para isso. Sim. Então, obrigada. Eu tenho muita admiração pela pessoa que tu é, por toda a tua garra que tu sempre demonstrou ter. Pela tua trajetória, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que tu faz parte da Casa ND. Nossa, eu tenho muito a agradecer, né? Eu sempre falo que trabalhar contigo, com o Lucas, agora com a Paty, mudou minha vida. Mudou totalmente minha vida. Em casa a gente fala muito sobre isso, eu e o Max, né? Foi uma das melhores decisões que a gente teve. Possibilitou muitas coisas na nossa vida. E sim, eu sou a pessoa que topa os desafios, né? A gente nem falou sobre isso, mas
A depilação a laser foi isso. Foi a isso. casa quis a demanda, eu pensei, a primeira pessoa que eu pensei foi a Lara pra isso. E eu falei, bora, daí o Lucas, eu falei, não, mês que vem eu faço, o Lucas, não, semana que vem a máquina tá aí. Eu falei, então tá bom, bora. Bora. E é isso, porque existe muita sinergia entre nós, né? A gente pensa muito junto, e a gente é muito sincero. Eu acho que isso é muito importante também. O que é falado entre a gente, eu não viro as costas e falo pra outra pessoa o contrário, e nem tu. A gente é muito sincero entre nós. E eu acho que isso funciona muito bem. E eu sou muito, muito grata. E eu não tenho... Eu nunca tive esse sonho, preciso ter um negócio com o meu nome. Porque eu sabia que o estabelecimento em si não é... O nome do estabelecimento não é importante, sim quem tá dentro dele. Então, Perfeito. por isso que dá tão certo a nossa parceria, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Lara. Obrigada. Então, mais um programa que a gente termina com emoção, mas é que trazendo pessoas que a gente convive todos os dias e com essa trajetória, não tem como não mexer assim um pouco com a gente. Obrigada, Deja Vu Professional, por patrocinar o nosso programa, por ser presente na Casa ND, por se fazer presente na vida dos nossos clientes também, uma marca onde a gente confia, que a gente indica. Estar aqui é muito especial. E eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 9 horas, com mais uma convidada especial também. Tchau!